Lucas capítulo 5, verso 17. E todas as vezes que eu olho para esse texto, eu vejo algo novo, né? Eu espero que nessa manhã nós possamos ser tomados pelo Espírito Santo e que esse novo de Deus ele possa ser manifesto na nossa vida. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu vejo muitas pessoas perdendo tempo dentro da igreja. Eu vejo muitas pessoas tendo um comportamento mais religioso do que qualquer outra coisa. Me perguntaram assim: pastor, o senhor vai pregar com essa blusinha ali? E eu estou aqui de propósito, dessa forma. Não que eu acho que tem que estar com... Mas por algo que eu entendo que a gente precisa começar a quebrar, e não é sobre vestimentas, é sobre religiosidade, sobre uma relação com Deus muito distante. A religiosidade te afasta de Deus. A religiosidade te afasta de, te impede de conhecer Jesus como Ele é, né? E nós vivemos como se nós tivéssemos um Deus além, sabe aquela coisa da divindade que precisa ser adorada, que precisa, e você não pode se aproximar. Não se aproxime. Nós somos seres inexpressíveis, né? E nós não somos, nós somos a melhor parte da criação de Deus. Nós somos, né, aquilo que Deus ama. Você pode dizer isso olhando para alguém? Diga: se você, abra sua boca, diga: se você é aquilo que Deus mais ama. Existem lugares fantásticos, existem coisas fantásticas nessa terra, né? Existem seres fantásticos nessa terra, mas o homem é aquilo que Deus mais ama. O homem é aquilo que mexe com o coração de Deus. O homem é aquilo que fez Deus entregar o seu filho. Deus não entregou o seu filho por conta das belezas dos mares. Deus não entregou o seu filho por conta das belezas dos ares, dos astros. Deus não entregou o seu filho por conta das belezas da terra. Deus entregou o seu filho por conta do seu coração e da sua vida. Você entende isso? E nós temos um papel muito importante como cristão. Nós temos um papel muito importante, porque nós precisamos transferir tudo aquilo que nós temos recebido de Deus. E aí eu vejo uma relação dentro da igreja muito mais religiosa do que qualquer outra coisa. E nós temos dificuldade de transferir amor, nós temos dificuldade de transferir graça. Nós queremos ter domínio sobre as coisas, nós queremos ter poder sobre as coisas, nós queremos ter governança sobre as coisas, quando nós não deveríamos nos preocupar com isso. Nós deveríamos nos preocupar em simplesmente dar aquilo que de graça nós recebemos de Deus, que é o amor. E nós não temos feito isso como igreja. E aí eu não estou dizendo aqui que Caiuaba é uma igreja muito amorosa, eu estou dizendo como igreja de uma forma geral, nós não temos dado aquilo que nós precisamos dar. E esse texto traz uma revelação, sabe? Eu posso dizer assim, das causas pelas quais às vezes nós não conseguimos entregar tudo aquilo que nós temos recebido de Deus. Diz assim um texto, verso 17: certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei. Um dia, que dia foi esse? Esse dia foi um dia após a cura dos leprosos. Jesus cura ali os leprosos, aqueles leprosos são curados, o leproso é curado, né? Não os leprosos, mas o leproso é curado, e Jesus se retira daquele lugar e alguns textos vão dizer que ele volta para Cafarnaum. Cafarnaum era a base, vamos dizer assim, o lugar onde Jesus se recolhia sempre, né? A casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro em Cafarnaum, é nesse lugar onde Jesus se recolhia. E aí Jesus estava ensinando nesse lugar. Estavam ali sentados os fariseus e mestres da lei. E esses caras estavam ali, todos sentados ouvindo Jesus. Isso acende um alerta para a gente, né? Que às vezes nós estamos muito preocupados com a letra, né? E não estou dizendo que você não tenha que estudar, não estou dizendo isso, né? Não estou dizendo que você não tem que se aprofundar, mas nós estamos muito mais preocupados com as teologias humanas, né? Porque é a sistematização dos estudos, é isso, a teologia da Bíblia,
né? E são baseados em conceitos humanos, interpretações humanas, teses humanas, por isso teologia. Das teses humanas, a percepção de que cada um teve do texto, né? E ali se aprofundou em pesquisas, estudos e trouxeram as suas conclusões, seus conceitos a respeito de cada situação, né? E às vezes a gente está muito preso a essas coisas e deixamos de enxergar a beleza de outros que também diante dos nossos olhos. A gente vê muitas pessoas dentro da igreja amarguradas quando não deveriam estar amarguradas. Gente, se você está emburrado, se você está chateado, se você não entende que esse é um lugar para cura, se você vem esse lugar para apontar, para acusar, para encontrar defeitos, não venha não. Você está perdendo tempo, você está a cada dia mais colocando uma pá de terra sobre a sua vida espiritual e você está morrendo, né? Mas pastor, mas não é esse lugar que eu preciso estar para ser curado? Depende de como é o seu olhar. Esses camaradas, os fariseus e os escribas, eles estavam sempre onde Jesus estava, só que o propósito do coração deles era outro. Qual é o propósito do seu coração quando você vem a esse lugar? O que há no seu coração quando você vem a esse lugar? Aí diz o texto, aí no verso 17 ainda, que Jesus estava ali ensinando e os fariseus e os mestres da lei estavam ali. E aí ele diz o texto que todo o povoado da Galileia estava naquele lugar, porque Cafarnaum é uma cidade à beira do mar da Galileia, né, do lago de Genezaré, ali na Judéia, em Jerusalém. Aí diz que o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes, né, das suas doenças. Então, Lucas vai fazer aqui um adendo dizendo qual a razão de que muitas pessoas afluíam para aquele lugar. Porque muitas pessoas, onde Jesus estava, pessoas iam porque sabiam que Jesus tinha autoridade para curar. Jesus, ele estava fazendo milagres. Verso 16, diz assim: eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham. Percebe que está no plural? Percebe que não está falando da fé do paralítico? Ele não está falando da fé do paralítico. Jesus deveria se dirigir de forma diferente, se fosse apenas a fé do paralítico. Ele diria, certamente, vendo a fé dele, ou do paralítico, ou do enfermo, o seu pecado será perdoado. E aí ele diz que os seus pecados estão perdoados. Ele coloca a fé na condição de todos e o pecado na condição de todos. Está claro? Amém ou não amém? Ele diz, olha, vendo a fé que eles tinham. Eles quem? Todos. Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes, por que pensam essas coisas no coração de vocês? A pergunta para você nessa manhã é, o que você pensa no seu coração? Olha o quanto isso é sério, porque coração não se pensa. Se pensa, é na mente, seu cérebro. Pensamentos não são no coração. Por mais que a gente diga isso, sentimentos não se formam no coração. Olha o que ele está dizendo. O que você tem pensado sobre a sua vida com Deus?
Você pode curvar sua cabeça? Feche seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra. Mais uma vez nós pedimos a Tua intervenção, a Tua ajuda. Fala conosco, que nessa manhã nós possamos ouvir a Tua voz. Que a Tua igreja possa ouvir a Tua voz. Que nós possamos entender, ó Deus, o quão profundo é o nosso chamado. E, ó Deus, nós possamos nos despertar para fazer a Tua vontade. E não apenas a vontade dos homens. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Você curou comigo, diga amém. Agora abra sua Bíblia comigo, João. Deixa Lucas aberto aí. João, capítulo 19, verso 34. Lá no finalzinho. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, verso 34, um dos soldados perfuraram o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. Primeira coisa que eu preciso que você pense hoje. Que pensamentos você tem nutrido a respeito de Jesus, da sua vida com Deus? Como você tem pensado a sua vida? Como? Esse texto traz alguns personagens muito importantes. Primeiro, o grande personagem para mim desse texto não são os leprosos. São aqueles que, o leproso, né? Ou melhor, o paralítico, corrigindo. O primeiro grande personagem desse texto para mim são aqueles que levam o paralítico. O texto não diz como eles fizeram isso. Mas locomover, movimentar uma pessoa paralítica é muito complicado, por mais leve que ela seja. Porque o texto não traz aqui referências do seu peso, do seu tamanho, né, da sua altura. Mas por mais leve que ela seja, é muito complicado movimentar uma pessoa paralítica. Porque ela não tem como te ajudar. Você não consegue uma posição, uma forma, um jeito melhor de carregar essa pessoa, de conduzir essa pessoa. Você pode colocar ela dentro de determinada forma, né? E daqui a pouco ela começar a sentir dores. Você pode achar que você está conseguindo a melhor maneira para você, mas não é a mais apropriada para ela. Então, movimentar alguém numa condição, sabe, de inércia, alguém que está completamente paralisado, que não se movimenta. E quando eu digo inércia, eu não digo de movimentos, mas dos seus órgãos, sem movimentos do seu corpo. É muito complicado, é muito difícil. Isso já em condições como as nossas. Hoje, nos nossos dias, imagine naquela ocasião, que você não tinha o equipamento necessário, você não tinha, né, o caminho apropriado, você não tinha, né, aquilo que nós chamamos de acessibilidade hoje, um lugar definido, um lugar pensado, né, algo que você pudesse usufruir ou utilizar para que você pudesse conseguir movimentar essa pessoa. Então, o fato desses camaradas aqui, eu estou dizendo dessas pessoas, resolverem levar esse paralítico até Jesus é algo que a gente precisa destacar, mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, mas sobre os pensamentos que nós nutrimos no nosso coração a respeito da nossa própria relação com Deus. Nós somos pessoas hoje que estamos num lugar e que nós não acreditamos que esse lugar é o lugar para que pessoas sejam transformadas. Nós somos pessoas hoje que cultuamos a Deus, então você vai dizer assim, pastor, eu não sou assim.
Amém que você não é assim. Louvado seja Deus que você não é assim. Mas a grande maioria é assim. Estamos participando de algo que nós não acreditamos profundamente. Você só vai conseguir êxito naquilo que você acredita. Você só vai conseguir ser bom naquilo que você acredita. Você só vai conseguir ter uma relação profunda com aquilo que você acredita. Que pensamentos têm movimentado a sua vida até os dias de hoje para que você esteja na casa de Deus? Não é porque eu preciso de uma igreja. Por isso que a gente tem um grande movimento aí hoje dos desigrejados. Que tem uns endemoniados que começam a dizer para você que você não precisa da igreja. Que você é a igreja. Ei, nós precisamos de comunhão. Entende? Você é a igreja do Senhor, mas você precisa de comunhão. Sabe, o céu é um lugar de comunhão. O céu não será lugar de acertos. Esse é o lugar de acertos. O céu não é lugar de ajustes. Se é que você está me entendendo. O ensaio é aqui. O ensaio é na terra. É nesse lugar que nós precisamos ajustar. É nesse lugar que nós vamos fazer os acertos. Nesse lugar que nós vamos fazer, sabe, recalcular. Né? Eu olho a nossa passagem como um grande projeto, que você tem uma curva de aderência, né, e o quanto você vai se aproximando dessa curva de aderência. Tem lá aquilo que nós chamamos em projeto de desvio padrão, que algo são desvios calculados, né, que você sabe, olha, vão acontecer esses desvios, mas você pensa em como superar esses desvios, você já analisa como você vai superar esses desvios, como você vai passar por esses pontos críticos que nós chamamos, né? E quanto você vai, qual a estratégia que você vai usar para passar por esses lugares mais agudos da vida. Mas isso tudo está na forma como nós pensamos. Como você pensa a sua relação com Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? Eu preciso vir nesse lugar no domingo, ouvir uma palavra e passar a semana inteira. E aí no próximo domingo, eu estou nesse lugar, novamente, ouço uma palavra e passo mais uma semana. Ah, agora não, pastor, eu já faço parte de algum grupo de vida. O que você pensa da sua relação com Deus? Jesus, ele é direto. Ele, sabe, ele não usa meias palavras. Ele vai direto e diz assim, olha, eu vi a fé de vocês. A fé de vocês trouxe cura ao homem. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse que a razão da enfermidade daquele homem era o que? Era a paralisia. O texto diz que era o paralítico. A sociedade bíblica, né, para poder facilitar a nossa compreensão dos textos e melhor organização das escrituras sagradas, colocou lá a cura do paralítico. Isso nos faz levar a gente, a acreditar que o problema daquele homem era a paralisia. O seu problema não é nem sempre aquilo que está manifesto aos olhos de todos. Ele está no interior, onde você não quer se abrir para tratar. São os pensamentos, você está me acompanhando? Amém ou não amém? São os pensamentos que você tem em relação a Deus. Em relação às pessoas. Tem gente que é mais fiel a pessoas do que a Deus. Gente, isso não existe. Que pensamentos você tem no seu coração a respeito da sua própria vida com Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não saiba, é um segredo. Mas naquele grande dia são as suas mãos que você vai apresentar. Não é do seu filho, não é da sua esposa, não é do seu marido, não é do seu pastor. Eu espero apresentar a minha com algumas coisas e ele dizer assim para mim, entra. Você entende? Pastor, qual lugar que você quer ter? Onde o senhor quer? Imagina, pastor, o senhor chegando lá, irmão, eu quero estar. Eu quero estar. O que eu penso a respeito de Jesus é que eu não posso ficar longe dele nem aqui e muito menos na eternidade, porque a eternidade já começou para mim. A eternidade para mim não vai acontecer depois, sabe, da minha morte. Não, querido. Não. Sabe, muitos e muitos anos essa terra vai ouvir falar do meu nome.
Por muitos e muitos anos as pessoas vão falar do meu nome. Muitos e muitos anos, mas o que isso me importa? O que me importa é que o céu me conheça. O céu te conhece? O céu te conhece? Tem gente que são excelentes, brigadores, mas o céu te conhece? O céu te conhece? Que pensamento você tem em relação a Deus? Jesus vai direto para o homem e diz assim: o seu problema não é paralisia, o seu problema são pecados. Estão livres do reumatismo? Seus ossos? Não. Estão livres do ELA? Seu organismo? Não. Estão livres da paralisia? Não. Ele diz: estão perdoados os seus pecados. Pecados são pesados demais para ser carregados. Mas sabe o que acontece conosco? Nós acostumamos carregar o fardo do pecado como se fosse algo natural e como se fosse a mochila que faz parte da nossa vida. Você não nasceu com o pecado. Fala para alguém que está do seu lado. Pode abrir a sua boca. Diga para ele assim: você não nasceu com o pecado. Ah, eu sou fruto do pecado. Ei, não, você não nasceu no pecado. Você não nasceu com pecado. Nós vamos acumulando, criando coisas, situações. Gente, quantas coisas vão sendo construídas na nossa vida de forma infantil. Porque nós não conhecemos o pensamento que nós temos a respeito dele. O que você pensa em relação a ele? Aqueles homens, não sei se foram somente homens, se foram homens e mulheres, se foram jovens, quem foram? Mas eles pegam aquele paralítico, eu imagino que eles dizem para aquele paralítico: chegou alguém que pode mudar o seu pensamento ou as coisas que você pensa a respeito de você mesmo. O que nós precisamos é mudar os nossos pensamentos a respeito de nós mesmos, irmãos. E a respeito da nossa relação com Deus. Tem gente que quer, ter uma relação com Deus de autoafirmação. Você não precisa disso. Você precisa entender quem é Jesus. O texto que você leu comigo em João diz que o soldado atravessou a lança, transpassou a lança na lateral de Jesus, porque Jesus estava morto. E diz que ele não foi quebrado seus ossos, cumprindo ali a profecia. Mas é muito mais profundo o que acontece. Quando eles transpassam Jesus com a lança, o que é que sai de Jesus? Sangue. Nós somos nova criatura através do sangue de Jesus e das águas do quê? Do batismo. Sabe o que Jesus está dizendo? A minha relação contigo é tão profunda, até mesmo depois daquilo que você possa achar que é o meu fim. Não era o meu fim. A relação de Deus com você é muito maior. Quando Deus precisou, escuta isso que eu vou lhe dizer, quando Deus precisou de alguém para ajudar Adão, ele diz o texto, as escrituras, que ele procurou sobre a terra: vou criar uma mulher. Não, ele foi olhar quem seria capaz de ter pensamentos semelhantes, quem poderia se aproximar de Adão, e ele não encontrou. Ele poderia ter feito Eva do pó da terra, mas ele tira de Eva da onde? Da onde? Curiosamente, do mesmo lugar onde ele foi transpassado. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero fazer você entender que a relação que Jesus espera que eu tenha com ele é a mesma relação que ele esperava que Eva tivesse com Adão. Você entendeu isso? A relação que ele quer. O que você pensa da sua relação com Deus? O que você pensa da sua vida com Deus? Olha, ele está lá, o Deus inacessível, o intocável, e eu estou aqui. Não, ele está dizendo: eu quero que você seja alguém que tenha uma relação profunda e íntima comigo. E qual a relação que você tem com ele? Pastor, não, mas eu tenho uma relação profunda. Querido,
Aqueles homens mostram o que é ter um pensamento a respeito de Jesus. Eles olham, Jesus está aí. Agora é a oportunidade. Ele pega o paralítico e leva o paralítico, mas eles não tinham ideia de que o problema do paralítico não era a paralisia, mas os seus pecados. Talvez você não tenha ideia do problema que está na sua vida e na vida do seu irmão, mas se você tiver com a motivação certa nesse lugar, querido, Deus vai mudar a tua história. Qual a nossa relação? Qual a motivação do nosso relacionamento com Deus? O que te faz estar numa igreja? Tem muitas pessoas que estão numa igreja porque acham que a igreja vai trazer a prosperidade. Prosperidade vem com trabalho, com semeadura e com a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus é sobre o que você tem e não sobre o que você imagina. Você entende isso? Vou tornar isso mais simples. A multiplicação dos pães e dos peixes saíram do nada? A multiplicação dos pães e dos peixes? Não. Tinha alguém com 5 pães e 2 peixinhos. Tinha alguém. A farinha da panela da viúva não cessou. Tinha um bocado de farinha. Tinha a panela. Nós estamos querendo coisas, irmãos, com Deus, e nós não estamos dando para Deus aquilo que Ele precisa para multiplicar. Pastor, onde o senhor quer chegar, meu irmão, em nome de Jesus? Que pensamentos você tem? Se você está nesse lugar porque você acha que você está me servindo, querido, vai embora, porque eu vou te decepcionar a qualquer hora. Sabe por quê? Porque para mim o reino de Deus está acima de todas as coisas. Para mim o reino de Deus está acima da minha esposa que eu amo. Para mim o reino de Deus está acima dos meus filhos. Eu não vou para o inferno por conta de ninguém. Você entende isso? Pastor, por que você tem esse pensamento? Pastor, por que o senhor pensa disso? Porque eu quero ser a Eva do meu Jesus. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Pastor, que loucura é essa? Olha como é sério o que nós estamos falando. Jesus é o quem? O noivo. Que espera o quê? O quê? A noiva. Quem é a noiva? Somos nós. Querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, volta lá para Lucas. E começa a perceber o que tem te impedido de você ter pensamentos sinceros e livres a respeito de Jesus. Você precisa vencer. E se você não consegue vencer sozinho, olha para o lado que alguém vai poder te ajudar a colocar você, a introduzir você no lugar onde você precisa estar, para que o Mestre perdoe os seus pecados. É esse o nosso papel como igreja. O nosso papel como igreja, ora, é ser o paralítico sendo introduzido e ora, ser aqueles que introduzem os paralíticos. Você está entendendo isso? Você pode até ter entrado aqui como paralítico, cheio de pecado, mas você não pode continuar como paralítico. Você precisa ser aquele que auxilia alguém. Quem você tem auxiliado na sua jornada a ser diferente? Alguém pode ser diferente olhando para a sua vida? Alguém olhando para você pode ser diferente? Meu irmão, você quer ser um personagem? Ou você quer se despir das suas máscaras? Verdadeiramente. Conhecer, porque tem gente que não conhece nem os seus pensamentos. Tem gente que não sabe nem porque ela é crente. Se você é crente porque você foi curado do câncer, está errado. Ah, pastor, os sinais potencializam a nossa fé, mas não é o fundamento da nossa fé. É muito sério o que nós estamos falando. Se você é crente porque alguém... Não, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer o coração dele. Você precisa ter os pensamentos certos a respeito do Deus que você serve. Você sabe quem é o teu Deus? Ou você está como os fariseus, eles só tinham mais coragem do que você. Eles só tinham mais coragem do que você. Eles venceram
aquilo que impedia de se aproximar de Jesus. O que tem te impedido de se aproximar de Jesus? Ah, pastor, sempre está tudo bem, está sempre tudo bem, não, irmão. Tá não. Mas eu conheci Jesus. E quem conhece Jesus, irmão, o mundo está desabando na cabeça e ele continua olhando para frente. Porque se der ruim nessa terra, já cumpriu o papel. Porque aquilo que é ruim nessa terra é sinal de que você já fez a sua parte, já acabou. Você entende isso? Que pensamento você tem? Quais são as multidões de coisas que te impedem? Quais são? Olha para o seu irmão aí. Você pode olhar para alguém e dizer assim: faz por menos. Quando você faz por menos, você é muito mais feliz. Quando nós falamos que nós somos a igreja mais feliz, não é porque nós queremos ser somente barulhento, não, também. Somos barulhentos sim, porque gente feliz é barulhenta. Já viu as crianças? Estava falando das crianças aqui. Gritando para um lado para o outro. Ri de tudo, não tem graça nenhuma, ri de tudo. Faz por menos. Que pensamento eu tenho? Ei, para, isso aí está querendo atrapalhar. Para, isso aqui não faz parte. Para. Deixa eu ir para perto aqui. Deixa eu ir para perto ali. Deixa eu ir nesse lugar aqui. Que vida que você quer ter com Deus? Você já carregou quantas pessoas para Jesus? Quantas? Quantas pessoas você já cuidou? Quantas pessoas você cuida? Quantas pessoas você se dá o trabalho hoje? Você tem aí, o WhatsApp, a rede social que você pegou, falou assim: fulano, não estou te vendo. Quantas pessoas você fez elas enxergarem que o problema delas são o pecado delas? Mas que engraçado, né? Que esses não fizeram eles enxergar apontando os pecados, mas amando. Amando. Esse ano eu tive a oportunidade de ouvir um cara, que, sabe, que ele quebrou, assim, alguns conceitos, não somente meu, mas de muita gente que estava ali de liderança. Ele foi um parceiros de Martin Luther King. Tem ideia de quem é esse camarada? Esse camarada estava junto com Martin Luther King quando ele foi assassinado. Quando ele estava em Memphis no hotel e que ele toma um tiro, que ele estava na sacada desses hotéis de rua nos Estados Unidos, e ele toma um tiro e ele estava ao quarto lado, ele que vai socorrer. Alguém muito próximo. E a pergunta que foi feita para ele foi: o que Dr. King ensinava para vocês quando os desafios aumentavam e cresciam, quando a violência crescia? E ele disse, ele reunia toda a liderança que estava com ele, e dizia: quanto mais violência, dê mais amor, porque nada pode contra o amor de Cristo que liberta a todos. Nós aqui queremos guerra, né? E eram questões sociais, políticas sociais. Aqui nós queremos guerra. Ame pessoas. Sabe o que estava dizendo? Carrega o leito, porque tem gente paralítica que precisa ser carregada. Carrega alguém. Não, ela não quer nada, ele não quer nada com Jesus. Não, essa família não. Ai, querem nada. Ontem eles estavam lá no show da Madonna. Estava no show da Madonna. Caça ele e fala assim: meu irmão, como é que foi o show da Madonna? Foi bom? Para com esse negócio, vem para cá. Você está entendendo isso? Quantos poderiam apenas ter mais um esforço seu para ter a sua vida transformada e não tiveram, porque você sentou na cadeira do juízo e da razão e disse: não querem nada. Você está querendo tomar conta do coração de pessoas. Você quer entender a vida de pessoas quando você não entende nem a sua. Olha a vida amargurada que você tem. Olha como você é. Não, pastor, não sou essa pessoa não. Ok, então quem você está carregando?
Quem você está levando? Porque o pensamento que você tem a respeito de Jesus vai determinar suas ações dentro da igreja. Se eu penso que Jesus é o melhor, eu vou apresentar Jesus para todos. Se eu conheço o amor de Deus, se eu provei desse amor, eu vou levar todos a esse amor. Quem você tem levado até esse amor? Quem? Ou você está entrando no pacote que reclama, no grupo que fica murmurando, no grupo que fica apontando, no grupo que diz que pode, quem não pode, que é justo, que não é justo, né? Que tem a santidade exacerbada, o senso de juízo exacerbado. Ou você está entrando no lugar de quem conhece a Jesus, e quem conhece a Jesus não entra no lugar de juízo exacerbado, entra no lugar de amor, de compaixão ilimitada. Você entende isso? O que você pensa? Multidão de coisas precisam ser tiradas da nossa vida. Quais são essas multidões de coisas que precisam ser tiradas da sua vida? Eu sei que a gente está se prolongando, mas eu não posso deixar de falar isso com você. A gente precisa fechar esse raciocínio. Que multidões de coisas que precisam ser retiradas da sua vida? Lembre-se, Ele te chamou para ser um parceiro. Ele não te chamou para você estar numa posição, sabe, para se tornar um bom sargento. Sabe qual é o bom sargento? O bom sargento é aquele cara que nunca vai se transformar num bom general. É isso, pastor, é isso. Ele não te chamou para ser só apenas um bom sargento. Ele te chamou para um lugar muito maior. Ele te chamou para uma caminhada. Ele te chamou para uma caminhada e disse, olha, dentro desse projeto chamado salvação, do resgate, do projeto inicial, que eu comecei lá com Adão, vocês não são parte coadjuvante, vocês são minha parte ajudadora. Você tem um papel crucial no plano da salvação. Você entende isso? Quem você é? Quem você é? Pessoas que vivem num loop. Os mesmos problemas sempre, só muda o personagem. Só os hamsters que não entendem que eles que são os ratinhos que ficam rodando no mesmo lugar. Ora está aborrecido por uma coisa, ora está aborrecido por outra, ora está chateado por isso, ora está chateado por aquilo outro, ora está numa fofoca aqui, ora está numa fofoca ali. São problemas que vão seguindo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Primeiro, preciso fazer você entender que você precisa nascer do sangue, verdadeiramente, e nascer da água, do Espírito. Ter uma vida transformada. Crente precisa ter uma vida transformada. Crente precisa ter pensamentos transformados. Nós precisamos ter pensamentos transformados. Igreja não é lugar para divisão. Ah, pastor, mas a igreja de Jesus tinham divisões. Ah, pastor, mas a igreja de Jesus, estavam todo mundo caminhando no mesmo propósito. Nós falamos isso ontem, né? Jesus pegou até Judas, que para mim, para você, ficava do lado de fora, falou assim, vai lá e vai trabalhar, vai curar, vai fazer alguma coisa para o reino. Quando você está pensando que seu irmão não pode, porque o seu irmão é diferente de você, ou que ele não tem os mesmos pensamentos que você pensa, Deus está dizendo, eu quero ele do jeito que ele está. E isso foi o fator, assim, mais dificultador para Pedro entender por que Jesus, por que o Senhor queria Paulo. Esse foi o maior desafio de Pedro. E não somente de Pedro, de tantos outros. Querido, minha irmã, nós não estamos nesse lugar de juízo. Nós estamos nesse lugar de auxílio. Você entende isso? Ele está. Escuta, que isso é muito sério. À direita do Todo-Poderoso. E espera que nós sejamos à sua direita. Você entende isso? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, você tem um papel. Foi muito fraco. Diga para ele assim, você tem um papel. Muito importante no projeto da salvação. Pessoas precisam ver
a sua fé para que elas possam ter fé. Você entende isso? Pessoas precisam ver a tua fé. Pessoas precisam ver a sua mudança. E a sua mudança não será vista com você postando em rede social, não. Sua mudança não será vista com alguém aplaudindo você, não. Sua mudança será vista com o seu comportamento. Com um pensamento diferente a respeito do Senhor. Quais são as multidões que você precisa tirar da sua vida? Quais são as multidões que você precisa arrancar da sua vida? O nosso problema não é enfermidade, o nosso problema é pecado. O nosso problema não é o diabo, o nosso problema é pecado. Você entende isso? Ah, pastor, mas o diabo, o inimigo da minha alma. Bate de ombro para ele. Se não tiver pecado, ele não tem poder sobre a tua vida. Você entendeu? O problema não é o diabo, o problema não é o inferno, o problema é o seu pecado. E o pecado é seu e não é do outro. Ah, mas ele me fez pecar. Foi uma escolha sua. Você escolheu o caminho que você tomou. E não reclame pela conta das suas escolhas. Não coloque ou não atribua a outro a responsabilidade pelas suas escolhas erradas. As suas escolhas são suas escolhas. As suas decisões são suas decisões. Ele te chamou para estar ao lado. Mas para estar ao lado, precisa caminhar como Ele. Precisa olhar como Ele. Precisa amar como Ele. Precisa conhecê-lo. Você conhece a Jesus?